Bem-vindo ao canal, pessoal! Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo mundo das demolições, onde a precisão e o planejamento são essenciais. Vamos explorar 5 demolições de edifícios que não seguiram o script, proporcionando momentos inacreditáveis e, por vezes, perigosos. Desde prédios que se recusam a cair conforme o planejado até incidentes surpreendentes que desafiam as expectativas, prepare-se para uma experiência cheia de adrenalina. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e mergulhar conosco nesse universo extraordinário das demolições que deram terrivelmente errado. Vamos lá! Quando ocorre a destruição de edifícios, é comum haver uma meticulosa análise prévia antes da efetiva demolição. Esse procedimento visa assegurar a ocorrência mínima de danos colaterais, mas, no mínimo, é crucial garantir a execução correta do trabalho para evitar intervenções posteriores. Kankiri, Turquia. A estrutura destacada no vídeo é uma antiga instalação de produção de flores que foi abandonada após a falência da empresa responsável. Erguido originalmente em 1928, o edifício estava se aproximando do final de sua vida útil. Como observável, uma considerável porção da base da estrutura, que atingia quase 80 pés, já havia sido removida, aguardando apenas a detonação final para transformá-la em escombros. Entretanto, o plano inicial falhou quando os explosivos foram acionados no lado remanescente. Em vez de desabar, o edifício rolou para o telhado, mantendo-se íntegro ao longo do processo. Relatos descrevem o pânico que se instalou quando essa imponente estrutura começou a desmoronar em direção a um conjunto residencial próximo. Por sorte, não houve feridos, e nenhum outro prédio foi prejudicado. Em operações de demolição que fazem uso de cargas explosivas, as equipes dedicam esforços incessantes para identificar os pontos principais de sustentação do edifício, determinar os locais adequados para inserir as cargas, calcular a potência necessária da explosão e definir o momento preciso para detonar a carga. Quando executado com precisão, o resultado esperado é que a estrutura desabe de maneira linear. No entanto, se houver mesmo uma pequena imprecisão nos cálculos, os eventos podem se desenrolar de forma consideravelmente distinta do planejado. Filmado na Dinamarca, este registro apresenta o desafio de demolir um enorme silo de 170 pés. Adjacente ao imponente silo encontrava-se a biblioteca e centro cultural da localidade. Profissionais especializados em demolição meticulosamente calcularam as cargas e desocuparam uma área segura ao redor do silo, incluindo a biblioteca, para garantir que estivesse dentro de uma zona de segurança. Posteriormente, as cargas foram detonadas, e a estrutura iniciou seu processo de colapso. Entretanto, uma das faces do silo não cedeu por completo, resultando em sua inclinação em direção ao centro cultural. Isso culminou na queda subsequente, ocasionando danos consideráveis à estrutura adjacente, compreendendo escritórios administrativos, um arquivo e uma escola de música. Uma análise imediata foi conduzida para elucidar a razão pela qual a estrutura alterou sua direção, revelando que a configuração inadequada dos explosivos resultou na inclinação do silo para o lado oposto ao planejado. É gratificante ressaltar que, felizmente, não houve feridos decorrentes deste incidente. Nem todo o processo de demolição demanda uma extensa equipe de especialistas encarregados de posicionar cargas explosivas. Essa atribuição geralmente é reservada para construções de grande porte localizadas em regiões urbanas. Portanto, no contexto de estruturas amplas situadas em propriedades privadas em áreas rurais, a responsabilidade recai majoritariamente sobre os proprietários dessas edificações. Com frequência, esses proprietários representam indivíduos como agricultores ou pequenos empresários que buscam realizar a tarefa sem incorrer em custos significativos pagos a terceiros. Contudo, essa realidade não implica que a situação seja menos arriscada, demandando ainda a mesma magnitude de planejamento e precisão necessários em empreendimentos de maior envergadura. A evidência direta desse argumento se desvela no vídeo subsequente. Na localidade de Pell City, Alabama, indivíduos colaboravam na demolição de uma chaminé, desprovidos de explosivos. Sua única ferramenta consistia em uma robusta retroescavadeira, empregada meticulosamente na retirada gradativa da base da imponente estrutura. O condutor deslocou os blocos, e eventualmente, a carga tornou-se excessiva, ocasionando o colapso da estrutura.
Inicialmente, ela tombou verticalmente, contudo, interrompeu esse movimento e alterou sua trajetória na direção da retroescavadeira. Apesar dos esforços do operador para se resguardar, foram em vão. A volumosa chaminé de alvenaria desabou sobre a retroescavadeira, sepultando-a sob uma considerável quantidade de blocos e destroços. Preocupados com a possível gravidade das lesões do operador, espectadores correram para prestar auxílio. Entretanto, ele saiu da cabine claramente abalado e ligeiramente ferido, porém vivo, conforme evidenciado pelas filmagens do drone. Uma considerável porção da construção efetivamente desmoronou sobre o teto da cabine, invadindo a área do operador, mas a resistência geral manteve-se, salvaguardando de uma situação que, de outra forma, teria sido fatal. Esse vídeo conquistou notável popularidade como um dos registros de demolição mais visualizados na internet. No cenário tcheco, mais precisamente em Tibron, erguia-se uma estrutura que anteriormente abrigava uma fábrica de vestuário. Com o declínio da empresa e o abandono do edifício ao longo de diversos anos, chegou o momento de removê-lo para dar lugar a uma nova edificação. Nesse contexto, a equipe especializada em demolição foi convocada, realizou os devidos cálculos e estabeleceu as cargas necessárias. Enquanto as câmeras capturavam o evento e a plateia observava de uma distância segura, as explosões foram iniciadas, seguindo uma trajetória da esquerda para a direita. O desfecho foi uma demolição impecável, sem a inclinação do prédio para qualquer lado, ele simplesmente desabou verticalmente. A plateia, composta por diversos espectadores, testemunhou o evento com fascínio, até que um considerável fragmento de destroços se projetou da explosão, sobrevoando as cabeças da multidão, inclusive do cinegrafista. Mesmo estando a uma distância superior a 1/4 de milha do ponto de detonação, a distância não se mostrou suficientemente segura. Ao analisarmos novamente as imagens, é perceptível que o fragmento rochoso tinha dimensões comparáveis às de uma bola de beisebol, deslocando-se em alta velocidade entre as árvores e entre as cabeças de aproximadamente 5 pessoas. Por sorte, nenhum indivíduo sofreu ferimentos graves durante essa operação de demolição. No registro audiovisual, deparamo-nos com um imponente complexo residencial na China que domina a linha do horizonte da cidade. Contudo, a necessidade de ceder espaço a um novo empreendimento em fase iminente demandou a demolição dessa estrutura vertical. O plano delineado envolvia a queda da edificação em 2 partes distintas. Todavia, conforme evidenciado no vídeo subsequente, essa premissa foi praticamente a única a se concretizar. No momento da detonação das explosões, percebe-se a seção esquerda do edifício começando a desabar conforme o previsto. Entretanto, a execução do plano sofreu uma interrupção abrupta, e a trajetória da queda foi alterada, resultando em um deslocamento lateral em vez de uma descida direta. O lado direito apresentou uma situação ainda mais desafiadora. Inicialmente, desabou verticalmente por um breve período antes de estagnar. Talvez tenha sido uma das circunstâncias mais arriscadas enfrentadas por uma equipe de demolição. Com mais de 20 andares, não apenas uma parte colapsou em um ângulo perigoso, causando danos a outras estruturas e veículos em seu percurso, mas a segunda metade permaneceu em pé de maneira extremamente precária. Agora, a tarefa era desmontar essa estrutura colossal e precária de forma a não causar danos ao entorno, colocando em risco a segurança de diversos trabalhadores. Eventualmente, ela foi desmantelada sem incidentes. As demolições são, sem dúvida, impressionantes de se presenciar, mas esses vídeos destacam o quão arriscado pode ser o processo. Quando tudo ocorre conforme o planejado, é verdadeiramente incrível. Contudo, quando algo sai errado, a situação se complica. Para assistir a mais conteúdo semelhante, clique no link exibido na tela agora. Agradecemos pela sua audiência e aguardamos você na próxima transmissão.